nessa condição, até porque com Palmeiras e Santos indo para a final da Copa da Libertadores e com Palmeiras e Grêmio disputando a final da Copa do Brasil, é possível que sejam 8 vagas no Campeonato Brasileiro, certo? Isso depende também, claro, da posição ali que o Santos vai ficar e de como o Santos vai disputar a final da Libertadores. Mas no meio dessa confusão toda aí tem um derby. E o Mancini, que ontem conseguiu uma grande vitória sobre o Fluminense, falou já sobre o confronto contra o Palmeiras. Vamos ver. Eu acho que chegam iguais, porque os dois vivem boa fase. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Então é óbvio que nós vamos enfrentar uma equipe que vem muito bem na temporada, né? O Corinthians ele se recuperou ao longo da temporada, mas eu acho que chegam iguais. É um derby, é um jogo onde envolve muita rivalidade acima de tudo, né? E do nosso lado a gente vai tentar de todas as formas fazer um grande jogo e ser merecedor daquilo que nós queremos, né? Chegam iguais, Celso? Eu já acho que tudo que eles não são iguais. Se você pegar o critério da qualidade, o Palmeiras é melhor. Se você pegar o critério da última impressão, guardadas as devidas proporções, o Palmeiras vem do seu pior jogo na temporada, vamos falar sempre em temporada, e o Corinthians vem do seu melhor. Sabe aquele Corinthians previsível, que demorava 90 minutos na saída de bola, que não tinha jogadas pelos lados, que não tinha triangulações, que não tinha toques rápidos e não tinha jogadores inteligentes? Aquele Corinthians morreu. Ficou em 2020, o trabalho do Mancini, pelo menos, chegou ao estágio do Corinthians ser hoje um time que joga algum futebol. Eu acho que também por conta do tempo de abstinência, os corintianos estão empolgados demais, mas já temos aí pelo menos um jogo parecido com o que as outras equipes fazem, em alguns momentos, às vezes com mais intensidade, com menos intensidade. Ontem teve muita intensidade contra um adversário do jeito que o Corinthians teve dificuldade durante a temporada inteira e saiu-se bem. Aliás, Bruno, eu estava procurando aqui, a última vez que o Corinthians ganhou de alguém por 5 gols de diferença foi em 17 de maio de 2018. 7-2 do Deportivo Lara pela Libertadores, fora de casa. E quando estava fazendo 4, eu já tinha feito essa pesquisa também, foi alguns dias antes, 22 de abril de 2018, 4-0 no Paraná do Vitão, naquele jogo que o Paraná voltava à Série A do Campeonato Brasileiro atuando em casa. Portanto, fazia muito tempo, né? Fazia. Você acha que chegam iguais, ou Eugênio, como disse o Mancini? Eu acho que não chegam iguais, porque o Corinthians chega numa situação muito mais confortável em termos de preparação para o jogo. O Palmeiras está no meio de uma maratona louca. E o Corinthians não. O Corinthians está evoluindo, crescendo o futebol dele, melhorando de jogo para jogo, sem cobrança, sem pressão. Então ele chega muito mais tranquilo, né? Diante desse jogo. Ele pode criar problemas para o Palmeiras às vésperas de decisões importantes que o Palmeiras tem pela frente. Ele tem menos questões internas para resolver em termos de desgaste de jogadores, lesões de jogadores. Ele está muito a cavalheiro para esse jogo, enquanto o Palmeiras está no meio de uma sequência aí sensacional, histórica, né? Eu falei agora que seria loucura querer priorizar o brasileiro para buscar a tríplice coroa, mas ela ainda é uma possibilidade para o Palmeiras. Olha só que coisa assim diferente e importante, né? Então eu vejo que o Corinthians chega mais tranquilo para o jogo. Tecnicamente falando, ele está num momento muito interessante, porque o que a gente vê o Corinthians evoluir em termos de fundamentos coletivos, e isso aí ontem foi uma grande exposição, né? Um time que consegue se posicionar bem sem a bola, recuperar a bola com marcação, pressão, em que parte, seja em que parte for do campo, no ataque, no meio campo ou atrás, partir em bloco numa transição em velocidade e principalmente construir o jogo através da troca de passos. Isso é muito legal que o Corinthians está fazendo. Então acho que ele chega bem à vontade para esse jogo, sinceramente falando, sem pressão, sem cobrança e deixando o Palmeiras
uma situação assim difícil, porque se perder o derby, né, sempre gera alguma instabilidade interna. E ontem, então, porque é isso, a gente está falando de um momento psicológico ruim do Palmeiras, de uma semana, né, psicológica do Palmeiras embaixo. Sei lá, não consegue não se recupera contra o Grêmio, aí você já tem um Corinthians, olha o peso que isso vai ganhando, até para essa reta final aí de temporada. E ontem foi um atropelo do Corinthians, hein, Cícero? Bruno, o Corinthians foi a maior goleada entre Corinthians e Fluminense ao longo da história, né? O Fluminense já tinha ganho um jogo de 5-1 do Corinthians, o Corinthians já tinha ganho um jogo de 5-2 do Fluminense. Em 113 jogos entre as duas equipes, foi a maior diferença de gols entre um time e outro, né? Agora, motivação é tudo no futebol. Eu vejo o Corinthians entrando mais motivado para esse jogo pelo seguinte: o Corinthians só tem uma competição que ele pode chegar, que é disputar a Libertadores da América ou pré-Libertadores. Então, a chance que ele tem em cada jogo. Agora é uma final para o Corinthians, né? O Corinthians hoje está em 8º lugar. Hoje ele está, o G6